quebra de expectativa e curiosidade. Você já se perguntou o que faz um milionário da bolsa ser tão bem-sucedido? E mais importante, o que ele nunca te conta? Acredite, eles não estão compartilhando as verdadeiras regras que seguem para acumular riquezas. E eu vou te contar o porquê. Se você acha que a resposta está em dicas de investimentos rápidos ou na fórmula mágica que eles usam para multiplicar dinheiro da noite para o dia, eu tenho uma surpresa para você. Esses segredos que você está esperando ouvir, de como enriquecer rápido, não são os que realmente importam. E vou te dizer mais: os milionários da bolsa nunca falam sobre isso. Por anos, eles têm seguido um conjunto de regras que são simples, mas poderosas. Regras que são praticamente invisíveis para a maioria das pessoas, mas que fazem toda a diferença no final. O que acontece é que muitas dessas regras são contrárias a tudo o que você já ouviu sobre investimentos. Elas não envolvem jogar com o momento certo ou seguir modismos de mercado. Elas são sobre atitudes, mentalidade e estratégias de longo prazo, coisas que quase ninguém fala em vídeos de investimento, livros ou cursos de finanças. E, é claro, essa falta de transparência tem um motivo. Afinal, quem é que vai contar seu segredo para que todo mundo consiga atingir o mesmo nível de sucesso? Quem vai entregar na sua mão as estratégias que podem fazer você trilhar o mesmo caminho ou até mesmo chegar mais longe? Claro que a maioria dos milionários da bolsa não vai revelar essas regras em seminários ou vídeos rápidos. Eles preferem manter esse conhecimento com eles. E, no fundo, a maioria das pessoas não se interessa por esses conceitos profundos e longevos. Elas querem resultados rápidos, e é aí que a maioria falha. Mas o que você vai aprender hoje vai mudar sua visão sobre o mercado. Vamos revelar as 7 regras que são mantidas em segredo pelos milionários da bolsa, como Luiz Barsi, que possui uma das filosofias mais consistentes e respeitadas no mundo dos investimentos. Essas regras não são para os apressadinhos ou para quem quer enriquecer de forma instantânea. Não, elas são para quem tem a mentalidade certa e está disposto a fazer o que a maioria não faz: ser paciente, disciplinado e, o mais importante, pensar no longo prazo. Agora, você pode estar se perguntando: mas por que eles nunca falam sobre isso? Se essas regras são tão boas, por que não estão espalhando para todo mundo? A resposta é simples. Esses milionários sabem que o verdadeiro segredo do sucesso está justamente no que eles não falam. Eles sabem que os segredos do mercado não são para todos, não são para quem quer apenas ganhar dinheiro de forma rápida. Esses segredos são para quem está comprometido com uma jornada de crescimento, para aqueles que entendem que o sucesso nos investimentos vem com consistência e foco. Por isso, eles não revelam esses segredos. Eles sabem que as pessoas que realmente buscam esses princípios, que têm paciência para aprender e aplicar, serão aquelas que vão transformar sua situação financeira. E é exatamente isso que vamos falar aqui. As 7 regras que transformam a vida financeira dos milionários da bolsa, que criam uma base sólida de riqueza e que podem ser aplicadas por qualquer um, desde que esteja disposto a seguir o caminho certo. Esqueça os atalhos, as promessas de lucros rápidos. Estamos falando de uma mentalidade diferente, de estratégias que envolvem muito mais disciplina e inteligência emocional do que apenas números e gráficos. Agora, antes de continuar, quero que você pare por um momento e reflita. Como você tem encarado seus investimentos? Tem sido impulsivo? Está buscando resultados rápidos? Ou você tem uma visão de longo prazo? Pode ser que você ainda esteja seguindo o caminho errado
Mas não se preocupe, é para isso que estamos aqui. Eu vou te guiar por essas 7 regras secretas, te ajudar a entender como aplicá-las. E no final, você vai perceber que o mercado de ações não precisa ser um mistério. Ele pode ser uma estratégia clara e acessível, desde que você saiba o que está fazendo. Mas atenção, essas regras não são para qualquer um. Elas são para quem tem coragem de fazer o que os outros não estão fazendo. Para quem quer realmente transformar sua forma de investir, alcançar a liberdade financeira e, quem sabe, até se tornar um investidor de sucesso, assim como Luiz Barsi e tantos outros. E se você está pronto para aprender, e o mais importante, aplicar o que vai ouvir aqui, eu posso te garantir uma coisa: o futuro financeiro que você tanto deseja pode estar mais perto do que imagina. Agora, se você está curioso para descobrir o que são essas 7 regras, continue com a gente, porque você não vai querer perder esse conteúdo. Vamos juntos quebrar as barreiras do medo e da incerteza que nos cercam no mercado de ações e começar a aplicar as regras que realmente funcionam. Mas antes, faça o seguinte: deixe seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque o conteúdo que vem por aí vai transformar sua forma de pensar sobre investimentos. Não perca! E já compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora procurar fórmulas mágicas para ficar rico, porque a verdade vai ser revelada aqui. E você vai ser um dos primeiros a saber. Vamos lá? A primeira regra: investir é um jogo de paciência, não de pressa. Se você quer entrar no mercado de ações e esperar um retorno rápido, você provavelmente está no caminho errado. Essa é a primeira grande lição que os milionários da Bolsa, como Luiz Barsi, aprenderam ao longo dos anos e, claro, nunca compartilham de forma explícita. Investir, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre aproveitar as oscilações momentâneas do mercado para lucrar rapidamente. É sobre paciência, consistência e visão de longo prazo. Mas, como assim? Primeiramente, imagine que você está plantando uma árvore. Você não espera que ela cresça da noite para o dia, certo? Você cuida dela, rega, aduba e, com o tempo, ela se desenvolve. A mesma coisa acontece com os investimentos. Eles crescem devagar, mas, ao longo dos anos, esse crescimento se torna exponencial. Luiz Barsi, por exemplo, sempre foi claro em suas entrevistas e falas públicas: o melhor investimento é aquele que se segura por muitos anos. Ele se refere aos dividendos, ao valor das ações e, claro, à paciência com o crescimento dessas empresas. Agora, vou te perguntar: você é paciente? Quando o mercado sofre uma queda, você entra em pânico e tenta vender tudo? Ou você fica tranquilo, sabendo que o tempo vai corrigir as oscilações? A diferença entre o investidor comum e o milionário da Bolsa está exatamente aí, na paciência. O investidor comum, muitas vezes, se deixa levar pela pressão do momento, pela ansiedade de ver seu capital subindo e descendo a cada segundo. Já o milionário, ele sabe que a estratégia de comprar e segurar traz resultados consistentes a longo prazo. E esse é um dos maiores erros cometidos por iniciantes: a falta de paciência. O medo de não ver retorno imediato faz com que muitos investidores tomem decisões impulsivas, comprando e vendendo com base nas flutuações diárias, o que, no final das contas, gera mais prejuízos do que ganhos. Esses investidores, em vez de se concentrarem no valor real das empresas, ficam obcecados pelo preço das ações no curto prazo. E adivinhe? Eles perdem. Perdem porque o mercado de ações é volátil e pode dar saltos imprevisíveis no curto prazo, mas, no longo prazo, tende a se estabilizar. Outro ponto que você precisa entender é que,
Ao contrário do que muita gente pensa, o mercado não é um cassino. Não é sorte que determina quem ganha e quem perde, mas sim a disciplina e a visão estratégica. Quando você se compromete a investir de forma inteligente, focando no longo prazo, você começa a ver a diferença. A questão é que, no começo, o retorno pode ser pequeno, quase imperceptível, e isso muitas vezes leva as pessoas a desistirem antes de verem os resultados. Esse é o truque que os milionários da Bolsa conhecem muito bem. Eles sabem que, para colher grandes frutos, é preciso deixar o tempo fazer seu trabalho. Vamos pegar um exemplo prático. Luiz Barsi, um dos maiores investidores individuais da Bolsa de Valores brasileira, não se deixou levar pela pressa. Ele fez suas apostas em empresas sólidas, com uma boa base de dividendos, e, em vez de vender a cada oscilação do mercado, ele manteve seus investimentos. O resultado: um portfólio que, ao longo das décadas, trouxe um retorno muito maior do que muitos investidores poderiam imaginar. Ele não teve medo quando o mercado caiu. Ele simplesmente manteve seus investimentos, sabendo que a paciência traria frutos no futuro. Agora, você pode estar pensando: mas como eu sei se estou escolhendo as empresas certas para investir por tanto tempo? A resposta é: foco na qualidade. Não basta olhar para a cotação das ações. É preciso entender a saúde da empresa, sua posição no mercado e os dividendos que ela oferece. O investidor milionário, como Luiz Barsi, sempre enfatizou a importância de se investir em empresas que tenham uma sólida base de geração de lucros, que paguem bons dividendos e que sejam resilientes a crises econômicas. Quando você encontra empresas assim, o investimento se torna muito mais seguro. A paciência não é uma virtude fácil de ser cultivada, especialmente quando você vê todos ao seu redor falando sobre acertos rápidos e investimentos de curto prazo. Mas é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas entram no mercado esperando resultados rápidos e, ao primeiro sinal de crise ou queda de preço, se desesperam e vendem tudo. Isso é uma grande armadilha. O segredo para o sucesso no mercado financeiro é justamente aprender a lidar com essas quedas sem entrar em pânico, sabendo que, no final, a paciência será recompensada. E lembre-se, isso não significa que você deva ser passivo ou ignorar o que acontece no mercado. Claro que você deve acompanhar suas empresas, analisar seus resultados e estar atento às mudanças, mas, no fim das contas, a paciência será sua melhor aliada. Não se deixe levar pela emoção de querer resultados rápidos. O verdadeiro investidor de sucesso sabe que o jogo é longo e que cada ação que você toma deve ser pensada a longo prazo. Então, da próxima vez que o mercado cair, ou você ver alguém vendendo tudo por medo, lembre-se da primeira grande regra dos milionários da Bolsa. Investir é um jogo de paciência, não de pressa. Como diz Luiz Barsi, quem tem pressa no mercado de ações acaba se dando mal. E eu não poderia concordar mais. A segunda regra: conheça as empresas, não as ações. Quando falamos sobre investimentos, uma das maiores armadilhas que os iniciantes caem é focar apenas no preço das ações. Você já fez isso? Olhou para uma ação barata e pensou: isso é uma oportunidade, eu preciso comprar. Ou então, viu uma ação subindo vertiginosamente e decidiu entrar nessa onda para tentar pegar o máximo de lucro possível. Se sim, eu tenho uma notícia importante. Você está fazendo tudo errado. A segunda regra que os milionários da Bolsa seguem e que eles nunca te revelam é: conheça as empresas, não as ações. E acredite, isso faz toda a diferença no longo prazo.
Você já parou para pensar que ações nada mais são do que frações de empresas? Quando você compra uma ação, na verdade, está comprando um pedaço de uma empresa. E essa empresa precisa ser boa para que seu investimento seja bem-sucedido. Não adianta olhar para uma ação de uma empresa que está em alta no momento ou que é barata agora. O que realmente importa é o desempenho da empresa ao longo do tempo. O valor de uma ação reflete a saúde financeira da empresa, sua capacidade de crescer e gerar lucro e, claro, sua posição no mercado. Portanto, antes de comprar uma ação, pergunte-se: eu realmente entendo o que essa empresa faz? Eu sei como ela ganha dinheiro? Os milionários, como Luiz Barsi, entendem isso muito bem. Ele não compra ações de qualquer empresa só porque estão em alta ou porque o preço está baixo. Ele escolhe empresas que ele conhece profundamente, que ele entende, que tem um modelo de negócio sustentável e que, acima de tudo, oferecem valor real ao mercado. Barsi, por exemplo, tem uma carteira de investimentos focada em empresas sólidas e bem estabelecidas, muitas delas pagadoras de dividendos consistentes. Ele sabe que, quando uma empresa é boa, seu valor no mercado de ações vai crescer com o tempo, independentemente de algumas flutuações de curto prazo. Mas por que isso é tão importante? A razão é simples. Quando você conhece a empresa, você está investindo no seu potencial de longo prazo e não apenas no preço das ações que podem ser volúveis no curto prazo. Quando uma empresa tem um bom histórico, um modelo de negócio sólido e é bem gerida, ela tem maior probabilidade de prosperar e suas ações vão refletir esse sucesso. Por outro lado, investir sem entender o que uma empresa faz pode ser um jogo perigoso. Afinal, você pode acabar investindo em uma empresa com um modelo de negócios frágil, com problemas financeiros ou que está simplesmente no hype do momento. Isso nos leva a outro ponto crucial. Não se deixe levar pelo modismo do mercado. Muitas pessoas caem na tentação de investir nas ações de empresas que estão bombando no momento, sem sequer entender o que elas fazem ou como elas geram lucro. Às vezes, isso acontece porque todo mundo está falando sobre a empresa e as ações estão em alta. Mas isso é só uma parte do jogo. O verdadeiro investidor sabe que o mercado é cíclico e o que está em alta hoje pode estar em baixa amanhã. Portanto, para garantir que seu investimento seja bem-sucedido, é essencial entender a fundo a empresa e seu modelo de negócio. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu faço para entender uma empresa? Eu não sou um especialista. E eu entendo essa dúvida. Afinal, nem todo mundo é analista financeiro ou tem tempo para estudar todas as empresas do mercado. Mas a boa notícia é que entender uma empresa não é tão difícil quanto parece. Hoje em dia, com a internet, temos acesso a uma quantidade enorme de informações sobre qualquer empresa. Relatórios financeiros, balanços patrimoniais, apresentações para investidores, notícias sobre o mercado e, claro, análises de especialistas. Tudo isso está ao seu alcance. E não, você não precisa ser um expert em finanças para começar a interpretar essas informações. Quando você começa a investigar uma empresa, o primeiro passo é olhar para seus fundamentos. Isso significa entender sua saúde financeira, como ela gera receita, como controlar seus custos, qual a margem de lucro e quais são suas perspectivas de crescimento. Além disso, é importante olhar para os dividendos. Empresas que pagam bons dividendos geralmente são bem administradas e têm uma base financeira sólida. Luiz Barsi é um grande defensor do investimento em ações de empresas que pagam bons dividendos,
pois isso gera uma fonte constante de renda passiva, além de indicar a solidez da empresa. Outro ponto a ser observado é a visão de futuro da empresa. Uma boa empresa não deve apenas ser sólida hoje, mas também ter um plano de crescimento para o futuro. Ela deve estar bem posicionada no mercado, com inovações ou estratégias que a coloquem à frente de seus concorrentes. Empresas que estão sempre se adaptando e buscando novas oportunidades de crescimento têm um potencial muito maior de valorização das ações no longo prazo. Agora, você pode estar se perguntando, mas como saber se uma empresa tem esse potencial? O segredo está em pesquisar e estudar. Você não precisa ser um analista de Wall Street, mas precisa saber o suficiente para tomar decisões informadas. Isso vai fazer toda a diferença na hora de escolher as ações que realmente valem a pena. O investidor milionário sabe que, por trás de uma ação, existe uma empresa com potencial real de crescer. E é isso que ele busca quando faz seus investimentos. Por fim, lembre-se de que investir em empresas que você realmente entende é a chave para o sucesso no mercado de ações. Não se deixe enganar pelo preço das ações ou pelo que todo mundo está fazendo. Conheça as empresas profundamente. Entenda como elas operam e o que as torna especiais. Só assim você poderá investir com confiança e sabedoria e colher os frutos do seu trabalho nos anos seguintes. A quarta regra: a psicologia do investidor é a chave. Você sabia que, no mercado de ações, não são apenas os números que definem o sucesso, mas também a maneira como você lida com eles? Sim, a psicologia do investidor é uma das chaves mais importantes para garantir um investimento bem-sucedido. A quarta regra dos milionários da Bolsa, que eles raramente compartilham, é exatamente essa. A psicologia do investidor é a chave. Louis Barsi, entre outros grandes investidores, entende que o controle emocional é fundamental para quem quer ter sucesso nos investimentos. E você? Como tem lidado com suas emoções quando o mercado sobe e desce? Se você já se sentiu ansioso, nervoso ou até eufórico com os altos e baixos do mercado, você provavelmente já percebeu o quanto a emoção pode afetar suas decisões. Isso é algo que afeta todos os investidores. Mas, enquanto a maioria se deixa levar por essas emoções, os investidores de sucesso sabem que controlar o psicológico é uma das principais armas para garantir o sucesso no longo prazo. Isso se aplica não só ao mercado de ações, mas a todos os tipos de investimentos. A questão é: como manter a calma e a racionalidade quando o mercado está em plena volatilidade? A resposta é entendendo o mercado e suas próprias emoções. Quando você entra no mercado de ações, você não está apenas lidando com empresas e números. Você está lidando com comportamentos humanos, com o medo, a ganância, a ansiedade e até a euforia que o mercado provoca. Essas emoções podem ser devastadoras se não forem controladas, fazendo com que você tome decisões impulsivas e prejudiciais, como vender ações no pânico ou comprar por impulso, buscando ganhos rápidos. O que muitos investidores iniciantes não percebem é que o mercado de ações é, em grande parte, movido pelas emoções das pessoas. As ações de uma empresa podem subir ou cair não apenas devido aos resultados financeiros da empresa, mas também devido ao sentimento coletivo de investidores, à especulação ou até mesmo a notícias que causam pânico ou euforia. Esse comportamento, chamado de psicologia de mercado, pode levar os preços das ações a se desviarem de seus valores reais no curto prazo, o que cria oportunidades para aqueles que sabem como se comportar em meio ao caos. Louis Barsi, como exemplo,
sempre defendeu que a verdadeira chave do sucesso no mercado está em não se deixar levar pelas flutuações momentâneas, por mais que o mercado esteja em crise ou em alta. Ele entende que, ao manter a calma e a disciplina, o investidor pode tomar decisões racionais e baseadas no valor real da empresa, e não no pânico ou euforia momentânea. Ele não se importa com as oscilações de curto prazo, porque sabe que o mercado, com o tempo, tende a se equilibrar. Essa visão é essencial para quem quer construir uma carteira sólida e consistente, ao invés de viver de ganhos rápidos e decisões impulsivas. Agora, talvez você esteja pensando, isso tudo parece ótimo, mas como controlar essas emoções quando o mercado está caindo? O segredo, mais uma vez, está em ter um plano e uma estratégia definida. Investidores de sucesso sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. Eles não agem por impulso, nem se deixam levar pelas emoções. Eles têm uma visão de longo prazo, e isso lhes dá a confiança necessária para atravessar períodos de volatilidade sem tomar decisões precipitadas. Mas o que significa ter um plano? Significa, por exemplo, não entrar no mercado sem uma estratégia clara de entrada e saída ou sem um objetivo bem definido. Significa também saber quais empresas você está comprando e por que está comprando essas ações em específico. Se você tem certeza de que a empresa é sólida, com uma boa perspectiva de crescimento, a queda de curto prazo não deve te assustar. Na verdade, ela pode ser uma oportunidade de aumentar sua posição naquela ação, se for o caso. A psicologia aqui é ter a disciplina de seguir o plano, mesmo quando as emoções estiverem tentando te empurrar para decisões rápidas e impulsivas. Além disso, a educação financeira desempenha um papel fundamental nesse controle emocional. Quando você entende como o mercado funciona, o que são as flutuações e por que elas acontecem, você passa a ver o mercado de uma forma diferente. O medo de perder dinheiro diminui, pois você compreende que a volatilidade é parte do processo. O conhecimento é a base para o autocontrole. Quando você sabe que o mercado tem seus altos e baixos e que esses movimentos são naturais, a ansiedade e o medo diminuem. Outro ponto importante é saber aceitar os erros. Todo investidor comete erros em algum momento. Isso é inevitável. No entanto, o que separa os investidores de sucesso dos que falham é a capacidade de aprender com esses erros e seguir em frente. Os milionários da bolsa não têm medo de errar. Eles sabem que, no longo prazo, seus acertos compensam os erros. E mais importante, eles sabem que o mercado vai continuar e que a chave está em não desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Por fim, a psicologia do investidor não se resume apenas a controlar o medo e a ansiedade, mas também a saber quando ser ousado e quando ser conservador. Isso envolve estar atento às oportunidades, mas também saber quando esperar. Investidores como Luiz Barsi não têm medo de tomar decisões ousadas quando elas são justificadas, mas também sabem quando esperar o momento certo, sem cair na tentação de agir impulsivamente. Esse equilíbrio é o que garante o sucesso no longo prazo. Agora que você entende a importância da psicologia do investidor, quero saber, como você tem lidado com suas emoções no mercado? Já tomou decisões impulsivas por medo ou euforia? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa entender como controlar as emoções para investir de forma mais inteligente. A quinta regra: o segredo está em reinvestir os lucros. Uma das maiores lições que os milionários da bolsa nunca revelam é que,
Para construir riqueza real e duradoura, não basta simplesmente ganhar dinheiro. É preciso reinvestir os lucros. Essa é a quinta regra que os grandes investidores seguem, mas que raramente é falada em vídeos ou livros sobre investimentos. Reinvestir os lucros é, sem dúvida, uma das chaves para a criação de um portfólio de sucesso e é a base para quem deseja transformar um pequeno investimento em uma grande fortuna ao longo do tempo. Luiz Barsi, por exemplo, é um grande defensor dessa estratégia. E o que ele faz há décadas é reinvestir os dividendos que recebe das suas ações, utilizando o poder dos juros compostos a seu favor. Mas o que exatamente significa reinvestir os lucros? Em termos simples, significa pegar os dividendos ou os ganhos que você obteve com os seus investimentos e aplicá-los novamente no mercado, seja comprando mais ações de uma empresa que você já possui, seja investindo em novos ativos. Essa estratégia é um dos segredos mais poderosos dos investidores de sucesso, porque ela aproveita o efeito multiplicador dos juros compostos, o que ao longo do tempo pode transformar uma pequena quantidade de dinheiro em algo muito maior. Quando você recebe dividendos ou realiza lucros com seus investimentos, em vez de retirar esse dinheiro e gastá-lo, você decide investir de volta. Parece simples, mas essa ação de reinvestir de maneira contínua e disciplinada é o que separa os investidores que acumulam riqueza dos que apenas fazem investimentos pontuais, mas não veem um crescimento significativo ao longo dos anos. O motivo disso é que, ao reinvestir, você aumenta a sua posição no mercado, o que significa que na próxima vez que receber dividendos ou realizar lucros, eles serão maiores, porque sua base de investimento é maior. Luiz Barsi, um dos maiores investidores individuais da Bolsa de Valores brasileira, construiu sua fortuna justamente dessa forma. Ele começou a investir muito jovem e, desde então, se concentrou em reinvestir seus dividendos. Com o tempo, esse processo de reinvestir os lucros foi criando um efeito bola de neve, onde os rendimentos começaram a crescer exponencialmente, simplesmente porque ele continuava aplicando os ganhos de volta no mercado, fazendo com que o valor total do seu portfólio aumentasse de forma significativa. É o conceito de crescimento exponencial. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não vejo muito lucro agora. Como posso reinvestir o que não tenho? A verdade é que, quando se trata de investimentos, os resultados não vêm da noite para o dia. Não espere ganhar muito dinheiro no começo. O segredo do reinvestimento está em começar o quanto antes, porque o efeito dos juros compostos só começa a ser mais forte com o tempo. Mesmo que os primeiros dividendos sejam pequenos, o importante é que você continue investindo e reinvestindo de forma consistente. Além disso, é importante ter em mente que reinvestir os lucros também significa reinvestir de maneira estratégica. Isso não quer dizer que você deve simplesmente jogar todos os seus dividendos em qualquer ação ou ativo que apareça. Não. A chave aqui é ser inteligente e disciplinado, escolhendo onde reinvestir com base no valor real das empresas ou ativos em que você investe. Você precisa garantir que os lucros que está reinvestindo estão sendo aplicados em oportunidades que realmente vão gerar um retorno no futuro. Por exemplo, se você tem ações de empresas que pagam bons dividendos, reinvestir esses dividendos nas próprias ações ou em outras empresas sólidas pode ser uma ótima estratégia para continuar crescendo seu portfólio. Outra coisa importante é que reinvestir os lucros pode ser uma forma de diversificar sua carteira de investimentos ao longo do tempo.
Conforme você reinveste os dividendos, pode escolher investir em novas empresas ou em novos setores, o que ajuda a reduzir os riscos e a aumentar as possibilidades de retorno. Lembre-se de que, à medida que seu portfólio cresce, você tem mais liberdade para tomar decisões de investimento, o que torna a estratégia de reinvestir os lucros ainda mais poderosa. Agora, uma das maiores vantagens de reinvestir os lucros está na capacidade de acelerar o crescimento do seu patrimônio. O dinheiro começa a trabalhar para você, criando um efeito multiplicador que você não conseguiria alcançar se estivesse retirando seus lucros a todo momento. Quando você reinveste, você está fazendo com que o seu dinheiro gere ainda mais dinheiro. E esse processo é como uma bola de neve que vai ganhando mais velocidade conforme o tempo passa. O efeito dos juros compostos é um dos maiores aliados de quem investe de forma inteligente. E quando você reinveste seus lucros, está utilizando esse poder a seu favor. Mas e se o mercado cair? E se as ações não performaram bem? A resposta é: não se desespere, porque a estratégia de reinvestir os lucros é uma estratégia de longo prazo. É verdade que o mercado pode ter oscilações, mas quem tem paciência e mantém a disciplina de reinvestir os dividendos, mesmo em tempos de crise, acaba saindo na frente. Com o tempo, o valor investido se recupera e, ao continuar reinvestindo, você estará na posição ideal para aproveitar o crescimento que vem com a recuperação do mercado. Então, a lição que fica aqui é clara. Não subestime o poder dos juros compostos. Reinvestir os lucros é uma das formas mais eficazes de fazer seu dinheiro crescer de forma exponencial. E é uma estratégia que todos os grandes investidores seguem, mesmo que não falem sobre isso. Louis Barsi, Warren Buffett e outros milionários da Bolsa sabem que, ao reinvestir os lucros de forma consistente e disciplinada, a criação de riqueza se torna um processo natural e sustentável ao longo do tempo. A sexta regra: o segredo está em pensar no longo prazo. Se você quer realmente entender o que diferencia os milionários da bolsa dos investidores comuns, a sexta regra é uma das mais poderosas. O segredo está em pensar no longo prazo. Parece simples, certo? Mas, na verdade, essa é uma das maiores armadilhas em que a maioria dos investidores cai: a falta de paciência e a obsessão por resultados rápidos. O mercado de ações não é sobre fazer dinheiro rápido, é sobre construir riqueza de forma sustentável e estratégica. E isso exige uma visão de longo prazo, uma mentalidade que é completamente oposta ao que muitos pensam ao entrar no mercado. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas entra no mercado de ações procurando uma forma de enriquecer rapidamente. Elas ouvem sobre grandes ganhos de curto prazo e querem participar da onda. No entanto, o segredo dos grandes investidores não está em aproveitar a próxima bolha do mercado ou entrar na moda de uma ação que subiu de repente. Pelo contrário, eles sabem que a verdadeira riqueza vem de investimentos bem planejados e de longo prazo, feitos de forma disciplinada, com visão estratégica e, claro, paciência. Isso significa investir em empresas sólidas, com bons fundamentos, e manter esses investimentos por muitos anos, sem se deixar levar pelas flutuações momentâneas do mercado. Louis Barsi, por exemplo, é um grande defensor dessa visão de longo prazo. Ele sempre fala sobre como o sucesso nos investimentos não vem de especulações rápidas, mas de construção gradual e consistente. Ele sabe que o tempo é o maior aliado do investidor e que, quanto mais cedo você começar, mais o composto de juros vai trabalhar a seu favor. Por isso,
quando ele escolhe uma empresa para investir, ele não se importa com os altos e baixos do mercado. Ele se concentra no valor real da empresa e no seu potencial de crescimento no futuro. Ele sabe que as flutuações de curto prazo são apenas ruído no longo caminho de crescimento das empresas. Essa abordagem de pensar no longo prazo é o que diferencia os milionários da bolsa dos investidores de curto prazo, que buscam lucros imediatos e acabam tomando decisões impulsivas. O investidor que pensa no longo prazo, ao contrário, sabe que as quedas do mercado são naturais e fazem parte do processo. Quando há uma crise ou uma correção, o investidor paciente vê isso como uma oportunidade para adquirir mais ações de empresas sólidas a preços mais baixos. A ideia aqui é comprar mais quando outros vendem e, ao fazer isso de forma disciplinada, garantir que o crescimento da sua carteira seja exponencial com o tempo. O que realmente acontece com os investidores de longo prazo é que eles não se assustam com as quedas temporárias do mercado. Pelo contrário, eles sabem que o mercado tem ciclos e que, historicamente, os mercados de ações sempre se recuperam. Claro, existem momentos de volatilidade, mas os grandes investidores sabem que o tempo acaba corrigindo essas flutuações e trazendo o valor de volta, se as empresas nas quais investem tiverem bons fundamentos. Em vez de tentar prever o que vai acontecer no curto prazo, eles se concentram em investir em empresas que oferecem crescimento e estabilidade no longo prazo. Essa mentalidade de longo prazo também significa que o investidor deve evitar se deixar levar pelas emoções. A psicologia do investidor, como vimos anteriormente, é uma parte crucial desse processo. Quando o mercado está em alta, é fácil ficar tentado a vender e realizar lucros rápidos, mas o investidor de longo prazo sabe que essas altas podem ser passageiras e que é mais vantajoso manter o investimento por mais tempo. Da mesma forma, quando o mercado cai, muitos investidores se desesperam e vendem suas ações em pânico. Mas o investidor paciente entende que isso é apenas uma flutuação temporária e que é melhor manter os investimentos até que o mercado se recupere. O segredo para aplicar essa mentalidade no dia a dia é ter uma estratégia clara e um plano de investimentos bem definido. Se você sabe em quais empresas você está investindo e por que está investindo nelas, as quedas temporárias não vão te tirar do foco. Você precisa ter a confiança de que suas escolhas são baseadas em análises sólidas e não em especulações ou decisões impulsivas. Isso significa que, ao escolher uma ação para comprar, você deve estudar a fundo a empresa, seus fundamentos, seu potencial de crescimento e sua posição no mercado, para que tenha a certeza de que ela será uma boa escolha no longo prazo. Além disso, investir no longo prazo também implica em não ser distraído por modismos ou notícias sensacionalistas que podem influenciar seu comportamento. O mercado está cheio de rumores e especulações, e os investidores mais experientes sabem que é melhor ignorar esse tipo de informação superficial. Eles se concentram no que realmente importa: o desempenho das empresas, sua posição no mercado e as perspectivas de crescimento. Ao fazer isso, eles mantêm o foco no longo prazo e não se deixam levar pelas flutuações diárias do mercado. Por fim, vale lembrar que, ao adotar uma mentalidade de longo prazo, você vai estar mais preparado para aproveitar os dividendos do tempo. Empresas sólidas, com bons resultados financeiros, vão crescer ao longo dos anos e gerar mais lucros. E o investidor que pensa no longo prazo vai colher os frutos dessa paciência.
Esse é o caminho para alcançar a liberdade financeira e conquistar uma carteira de investimentos realmente sólida, que gere riqueza ao longo das décadas. Agora que você entende a importância de pensar no longo prazo, quero saber, você está preparado para adotar essa mentalidade em seus investimentos? Ou tem dificuldades em manter o foco no longo prazo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma visão mais estratégica sobre investimentos. Agora é com você. Agora que você conhece as 7 regras que os milionários da Bolsa nunca revelam, chegou o momento de refletir e agir. Ao longo deste vídeo, mostramos como a mentalidade dos grandes investidores é completamente diferente da mentalidade do investidor comum. Você percebeu que, para alcançar o sucesso no mercado de ações, não é sobre procurar o atalho ou querer resultados rápidos, mas sobre adotar uma abordagem estratégica, disciplinada e, o mais importante, a longo prazo. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com todo esse conhecimento que acabou de adquirir? Cada uma das 7 regras que compartilhamos aqui tem um papel fundamental na construção de uma estratégia sólida de investimentos. Desde a importância de investir com paciência, até a necessidade de entender as empresas nas quais você está colocando seu dinheiro. Nós também discutimos como o controle emocional, o reinvestimento dos lucros e o foco no longo prazo são pontos essenciais para quem deseja se tornar um investidor de sucesso. Agora cabe a você aplicar essas regras no seu próprio portfólio de investimentos, se comprometer com um caminho de longo prazo e seguir as estratégias que realmente funcionam. O primeiro passo é agir. Você pode ter assistido ao vídeo, anotado algumas dicas valiosas e se sentido inspirado, mas nada disso será útil se você não começar a colocar as regras em prática. O mercado de ações é como qualquer outro campo de atuação. Você só vai melhorar se começar a aplicar o conhecimento que adquiriu. Não tenha medo de dar o primeiro passo, mesmo que o valor que você possa investir agora seja pequeno. O importante é começar e seguir consistentemente as regras que você aprendeu. Se você já está investindo ou pensando em começar, aplique a primeira regra, que é ter paciência. Muitos investidores novos cometem o erro de buscar resultados rápidos, acreditando que podem enriquecer da noite para o dia. Mas isso não é o que os milionários da Bolsa fazem. Eles sabem que o verdadeiro crescimento acontece ao longo dos anos, quando você se dedica a investir em empresas sólidas e mantém o foco no valor real, e não nas flutuações do mercado. O tempo é o seu melhor aliado nesse processo. Portanto, seja paciente e permita que os seus investimentos cresçam com o passar dos anos. A segunda regra é mais simples do que parece. Conheça as empresas, não as ações. Você deve investir com base no valor real da empresa e não no preço das ações. Ao escolher suas ações, pense como se estivesse comprando um pedaço de um negócio. Pesquise sobre o modelo de negócios da empresa, seu histórico financeiro, os dividendos que ela paga e o potencial de crescimento. Quanto mais você souber sobre a empresa, mais confiança terá para manter o investimento no longo prazo, mesmo quando o mercado oscilar. A terceira regra sobre diversificação nos mostra que, ao contrário do que muitos dizem, não é preciso diversificar em excesso. Muitos investidores cometem o erro de tentar diversificar demais e acabam diluindo seus investimentos em tantas empresas que o potencial de crescimento da carteira fica comprometido.
Foque nas empresas de qualidade e mantenha sua carteira simples, mas poderosa. Como diz Luiz Barsi, investir em poucas empresas, mas de maneira sólida, pode ser mais eficaz do que tentar ter uma carteira cheia de ativos diferentes, que você não entende bem. A quarta regra, sobre a psicologia do investidor, é talvez uma das mais difíceis de aplicar, mas é fundamental para o seu sucesso. Controle suas emoções. O medo e a ganância são os maiores inimigos do investidor. Não se deixe levar pelas flutuações do mercado e tenha sempre em mente que as quedas são temporárias e fazem parte do processo. Se você manter a calma e seguir a sua estratégia de investimento, o mercado vai recompensar sua paciência. Em relação à quinta regra, o reinvestimento dos lucros é onde muitos investidores cometem um erro crucial. Quando você recebe dividendos ou realiza lucros, reinveste-os. Não use esse dinheiro para consumo imediato. Reinvista nos seus ativos ou em novos investimentos que tenham potencial de crescimento. Ao reinvestir os lucros de forma contínua, você vai aproveitar o poder dos juros compostos, que é uma das formas mais eficazes de fazer seu dinheiro crescer de forma exponencial ao longo do tempo. A sexta regra de pensar no longo prazo é a que vai transformar seu portfólio em algo verdadeiramente duradouro. Esqueça os ganhos rápidos e a tentação de vender tudo a cada queda do mercado. Concentre-se em empresas sólidas e mantenha sua visão voltada para o futuro. O mercado de ações tende a se recuperar com o tempo, e quem tem paciência vai colher os frutos dessa estratégia. Agora, você já sabe as 7 regras que transformam a vida financeira dos milionários da Bolsa. A chave agora é aplicar tudo isso na sua vida. O mercado de ações não é para aqueles que buscam enriquecimento rápido. Ele é para quem busca construir riqueza de forma consistente, com paciência e disciplina. O que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar buscando soluções rápidas e atalhos ou vai adotar uma abordagem estratégica e disciplinada, como os grandes investidores? Se você está pronto para transformar sua forma de investir e alcançar seus objetivos financeiros, o momento é agora. Não espere mais para começar a colocar essas regras em prática. A jornada de um investidor de sucesso começa com o primeiro passo. E se você seguir as regras que discutimos aqui, estará no caminho certo para alcançar uma verdadeira liberdade financeira. Lembre-se de que a construção de riqueza não acontece da noite para o dia, mas com o tempo, o impacto de suas escolhas financeiras será imensurável. Agora é com você. Quais dessas 7 regras você já aplica nos seus investimentos? Tem alguma dúvida sobre como colocar isso em prática? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos que vão te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros.